Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O movimento do Sem Terra espalha manifestações por 22 estados com marchas em estradas e bloqueios a prédios públicos. E veja também nesta edição. Operação Lava Jato repatriou até agora 182 milhões de reais, a maioria de depósitos feitos no exterior por Pedro Barusco. Confirmado para presidir o julgamento da Operação Lava Jato no Supremo, ministro Dias Toffoli tem encontro com Dilma Rousseff. Foi apenas uma questão e uma circunstância de coincidência. Essa agenda já estava marcada. Setor de imóveis busca recuperação diante da crise, baixando os preços e dando descontos. Economia brasileira cresce com novo método de cálculo do Produto Interno Bruto. Apesar dos cuidados da população, a dengue segue avançando no país e a capital paulista registra a primeira morte. Soldados iraquianos entram em Tikrit e tentam retomar toda a cidade das mãos do grupo Estado Islâmico. Repórter da África do Sul é surpreendido por assaltantes durante transmissão ao vivo. E nossa bancada tem a participação da professora de História Árabe da USP, Arline Clemecha, e do professor da Faculdade de Medicina, também da USP, Paulo Saldiva. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Manifestações de trabalhadores atingem 22 estados. As reivindicações vão além da reforma agrária e refletem as mudanças nos ideais do movimento ao longo de 3 décadas. Pneus queimados, bloqueios em ruas, pedágios e rodovias. Pelo menos 30 mil trabalhadores sem terra participaram de ações que se espalharam por 22 estados brasileiros. Hoje o foco do Movimento Sem Terra é o agronegócio. E na liderança das ações que acontecem em todo o país estão mulheres, como parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Camponesas. Na semana passada, cerca de 1.000 mulheres invadiram a sede de uma empresa de papel e celulose no interior de São Paulo e destruíram mudas de eucalipto transgênico. Esse modelo do agronegócio é o modelo da morte e não é da vida! A defesa da agroecologia é um reflexo das mudanças pelas quais passou o Movimento Sem Terra nos últimos 30 anos. Quando foi criado, na década de 1980, o alvo eram os latifúndios improdutivos. Historicamente, o Brasil, desde as Sesmarias, passando pelas leis de terras, caminhou muito lentamente esse acesso à terra. Se você não tem essa pressão do movimento, isso não seria efetivado. Ao longo de 3 décadas, o perfil demográfico do país mudou. Hoje, o número de pessoas na zona rural não chega a 16% da população. Isso fez com que o MST se unisse a outros movimentos sociais, como o do Sem Teto, uma força política que o ex-presidente Lula chamou de exército, quando afirmou que os sem terra vão às ruas contra o impeachment da presidente Dilma. Nós não aceitamos essas ameaças de golpe, de impeachment, porque isso é ressentimento de uma classe média e de uma burguesia que perdeu para o povo nas urnas e agora quer ir para o tapetão. Em visita a Rio Branco, no Acre, estado que enfrenta a maior cheia da história, a presidente Dilma falou das manifestações contra o governo programadas para domingo. Livre manifestação é algo que o Brasil tem de defender e tem, ao mesmo tempo, de defender que ela seja feita de forma pacífica. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também comentou hoje a manifestação contra o governo marcada para domingo que vem. Além dos organizadores do evento, pedem o impeachment da presidente Dilma. A fala do ministro está na frase do dia. No telão, a frase do dia: o governo tem essa tolerância com pessoas que o criticam e gostaríamos muito que essas pessoas não fizessem uma ação de ódio, de raiva. José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Paulo Saldiva, boa noite. O que você acha dessa frase do ministro? Bom, eu concordo com o teor. Eu acho que qualquer manifestação não deveria ser objeto motivada por ódio ou por raiva.
mas eu acho que é uma declaração de intenções, mas com pouca aplicação prática. Quando a gente... ódio e raiva estão presentes no cotidiano do brasileiro hoje. No trânsito, por exemplo, eu vejo explícitas manifestações de ódio e raiva. Quando a gente está aqui falando, várias pessoas vão chamar a gente de coisas que a gente não é, por expressarmos opiniões. Inclusive de burguesia. De burguesia. Eles só não chegam no aspecto central, que eu sou meio limitado. Então mas eles começam a atribuir uma inteligência que não possuo. Então, ou intenção que não possuo. Então, eu acho que hoje o mundo, infelizmente, está contaminado por ódio e raiva. Nos campos de futebol, no cotidiano das pessoas. A própria criminalidade, que comete crimes bárbaros que não eram tolerados pela própria ética criminosa do passado. Então seria uma tolice imaginar que a política está isenta dessa contaminação. Eu estava andando com meus cachorros no dia que teve o panelaço. Eu não sabia nem do panelaço. Então, você imagina o telespectador que está falando com uma pessoa completamente ignorante do viver. Aí, eu começava a ouvir pessoas se referindo ao presidente da República com termos que não eram adequados, digamos, né? E ouvi o Manteiga no Sírio-Libanês, no hospital, no Einstein, sendo agredido. Se eu comparar, por exemplo, com o que aconteceu com o Getúlio Vargas, numa crise institucional muito grande, eu acho que haveria naquela época um respeito maior à figura institucional. Então, eu acho que o ministro está certo, porém, a realidade dos tempos modernos, do viver atual, vai trazer, sim, além da indignação justa, uma contaminação de ódio e de raiva. Arline Clemecha, boa noite. Boa noite. Frases do ministro. Eu concordo com o Saldiva que o teor da frase está correto e que é algo que deve ser dito, mesmo que não surta os efeitos assim desejados, porque uma manifestação, para ter de fato um teor político, não pode estar contaminado por essas expressões de ódio, por expressões de intolerância. Acho que muito por causa das redes sociais, a internet hoje, esse campo do anonimato, tornou muito fácil a pessoa colocar para fora um ódio sem medir palavras, sem medir termos, algo que é muito destrutivo. Né? Destrutivo, não cria nada. Então, se as pessoas querem se manifestar, têm o direito de se manifestar, realmente eu acho que é cabível, né? Vamos deixar a intolerância de lado e dar lugar a uma pauta política, afinal de contas. E as destruições do MST são produtivas? As destruições do MST. Isso. Bom, veja, aí que é difícil a gente generalizar, William, porque acho que a gente tem, ao longo do movimento MST, uma série de pautas que foram e são genuínas. A própria reforma agrária faz parte da Constituição brasileira. Destruição, em geral, não é produtivo. A destruição é algo que deve ser evitado a todo custo, em qualquer momento. Agora, há momentos de enfrentamento. A gente sabe também que nesse Brasil do interior, nesse Brasil afora, tem situações de grandes latifúndios que defendem terras improdutivas, mandando seus capangas, homens armados e pagos, perseguir também gente do MST ou de outros movimentos sociais. O MST teve, na década de 90, a importância de ser o maior, um grande movimento que mobilizava aí os brasileiros dentro dessa área rural, que hoje representa bem menos, por uma pauta que sempre foi uma pauta que a própria Constituição deveria prever, mas que não tinha a necessária aceleração, a necessário cumprimento. Então, deixando de lado a violência de todos os lados, né, é que deveria se conduzir, pelo menos, as coisas. Saldiva, o Stedley, o líder do movimento MST, ele disse aquela frase durante a reportagem de que é uma divisão no Brasil, de que o pobre está no poder e os ricos querem tirar o pobre do poder. O que você acha disso? Você acha que não inflama mais essa separação, esse clima de ódio? Eu acho que sim. Eu acho que essa declaração não contribui para o Estado democrático. Eu me considero povo, mas talvez de acordo com a ótica de alguns indicadores, né, por eu trabalhar na USP, ou seja, possa ser considerado da classe opressora, né? E eu posso garantir a todo telespectador que eu oprimo muito pouco, procuro oprimir pelo menos muito pouco as pessoas que me cercam, né?
Então, eu acho que o Brasil vive uma crise profunda de valores. E exacerbar uma divisão no país, aliás, que começa com uma burrice extraordinária, que foi o mapa da divisão dos votos no Brasil. Quando você divide uma linha divisória de PSDB e PT, mostrando uma região, uma predominância norte e nordeste para PT e sudoeste para... Isso foi um erro colossal. O Brasil não é isso. Mas nós estamos, através desse discurso, nos encaminhando para uma discussão de um Brasil dividido. Eu acho que o Brasil, no fundo, ele está precisando de conciliação. Por isso que eu concordo com a fala do ministro, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai ser inevitável. Nós vamos passar um período muito grande até aprender a conviver com as diferenças que o Brasil possui intrinsecamente desde as capitanias hereditárias. Hoje, ser moderado é que é diferente, né? Eu acho que o radical vai ser moderado. Porque se você chegar, por exemplo, e falar algum discurso, vou pegar o caso específico do Petrolão, né? Se você diz que você tem que esperar o julgamento para emitir uma opinião, você é considerado, você é criticado. É mais fácil você, de um lado, assumir uma posição de defesa incondicional e, ao mesmo tempo, então julgar de uma forma absolutamente preconceituosa, porque você faz um conceito antes de você saber o que aconteceu nas provas. Então, no momento que o radical vai ser moderado, alguma coisa está errada no país. O Supremo Tribunal Federal encontrou uma solução caseira para fechar sua segunda turma responsável pela Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli, antes, na primeira turma, pediu transferência e vai presidir as investigações. Ele se encontrou hoje pela manhã com a presidente Dilma Rousseff. Há 7 meses, o Supremo Tribunal Federal aguarda Dilma Rousseff indicar o 11º ministro substituto de Joaquim Barbosa. Sem esse substituto, não há como fechar 2 turmas de 5 ministros para julgar as ações. O segundo grupo, responsável pela Operação Lava Jato, tinha apenas 4 componentes. Por esse motivo, Dias Toffoli mudou de turma para não atrasar os julgamentos do caso. A gente confia no ministro Dias Toffoli, espera que ele cumpra com as suas obrigações, como vem cumprindo, claro, sem nenhum tipo de parcialidade. A transferência causou uma mudança de última hora na agenda de Dilma, que se encontrou com Toffoli pela manhã. Segundo o ministro, eles conversaram apenas sobre o projeto de registro nacional civil. Com ele, o brasileiro passa a ser cadastrado na Justiça Eleitoral desde o nascimento. Já vínhamos dialogando e foi apenas uma questão e uma circunstância de coincidência. Essa agenda já estava marcada. Na minha agenda está há muito tempo. Com a segunda turma agora pronta para julgar o escândalo na Petrobras, a Operação Lava Jato segue recuperando o patrimônio desviado. Hoje chegaram 139 milhões de reais depositados no exterior por Pedro Barusco, ex-gerente executivo de serviços da estatal. O total repatriado subiu agora para 182 milhões. É o maior repatriamento de valores de corrupção no Brasil até hoje. E a Controladoria Geral da União abriu processo contra mais 10 empresas investigadas na Lava Jato, entre elas a Odebrecht e a Andrade Gutierrez. Em nota, Andrade Gutierrez nega e repudia as denúncias, segundo a empresa, baseadas em ilações e não fatos concretos. A construtora Odebrecht declarou nunca ter participado de cartéis e que todos os contratos com a Petrobras foram obtidos por meios legais. Saldiva, essa questão do ministro participar de uma turma que vai julgar o Petrolão ou essa corrupção na petrolífera, na Petrobras. O que você acha disso? Haverá imparcialidade em relação à presença desse ministro? O ministro que se encontrou com a presidente Dilma logo depois de passar para a turma? Eu vou procurar seguir uma linha de coerência. Veja, o ministro comete um erro, ele não está longe de ser uma pessoa que não tenha inteligência e capacidade de julgamento. No momento que você vai julgar uma ação, presidir um julgamento de uma grande repercussão política, encontrar-se com o presidente da República, por qualquer motivo, seja para discutir o preço da caneta BIC que vai ser comprada no Ministério, não é de bom tom. Ainda mais considerando que o ministro Toffoli foi advogado do partido, que defendeu o partido durante muito tempo. Então, eu acho que o ministro Supremo, ele não pode correr o risco
de cometer um deslize desse tempo. Então, eu não estou dizendo que ele vai ser venal ou vai atuar de forma indevida. No entanto, é necessário, nesse momento, dada a gravidade que o país precisa... Veja, é muito claro, ou nós estamos acusando pessoas de forma leviana, ou houve um grande desvio de corrupção. Não haverá solução intermediária. Se você concluir que foi uma acusação leviana, metade do Brasil vai dizer que você não julgou certo. Se você considerar que foi culpado, outra metade vai dizer que você foi, atuou por forças políticas. Nesse momento, qualquer desconfiança que ele coloque vai ser desfavorável a ele próprio. Erro do ministro, lamentavelmente. Aline? Total acordo, não é? Quer dizer, falta um pouco também, ou bastante talvez, de conduta ética, de uma ideia de que, olha, assim como precisa ter uma ética na internet, uma ética no cargo público, uma ética de dizer, olha, estou nessa situação, vou julgar esse caso, não vou me encontrar com a presidenta. É melhor adiar, né? Essa reunião. Em troca da manutenção do veto da presidente ao aumento de 6,5% da tabela do imposto de renda, foi publicada hoje no Diário Oficial uma medida provisória que prevê a correção de forma escalonada. Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a correção escalonada vai custar mais de 6 bilhões de reais por ano. Houve realmente uma construção junto com o Congresso, dentro da capacidade fiscal do país, concluímos com um valor que é suportável. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, negou que o acordo seja uma trégua com o Planalto. Congresso fraco não ajuda a democracia, prejudica a democracia. Mas, sem dúvida nenhuma, uma edição de uma medida provisória como consequência de uma negociação prévia com o Congresso é um avanço institucional. Com a nova tabela, quem tem rendimentos mensais de até R$ 1.903,98 fica isento do imposto. Para quem ganha até R$ 2.826,65, a correção é de 6,5%. Até R$ 3.751, correção de 5,5%. Até R$ 4.664,68, 5%. E os valores acima de R$ 4.664, correção de 4,5%. Com a nova tabela, que passa a valer só para a declaração do ano que vem, o número de isentos deve aumentar para 11 milhões e meio de brasileiros. Saldiva, nós falamos aí da questão do Toffoli, sobre suspeição, de que as pessoas estão na dúvida se o ministro vai agir corretamente na segunda turma. O Felipe de Moura Lima diz aqui, se Toffoli é assim tão suspeito desde a origem, por que o Senado aprovou sua indicação? O Senado não o conhecia? O Senado o conhecia. A indicação dos ministros do Supremo passa, no meu modo de entender, ela é muito pouco transparente, porque você começa... E eu acho que cada vez que um ministro que já vem com certo viés, eu não estou dizendo que ele será, mas ele tem uma ligação histórica com o partido, que está dentro de uma polêmica, cada vez que um ministro dá uma conversada ou dá uma escorregadinha dessas, ele joga um pouco mais de gasolina na fogueira do ódio que o Brasil quer combater. Eu acho que o melhor para todos os brasileiros seria que o processo fosse o mais transparente possível, para que as conclusões de um processo justo não fossem contaminados por vieses políticos ou partidários. Eu acho que o momento não é para meias medidas. Eu acho que talvez todo o brasileiro podia utilizar essa crise para repactuar as relações republicanas no país. Então, esse processo, longe de ser uma coisa trágica, eu considero como um fenômeno... como eu sou médico. O fato de eu achar uma biópsia que tem um tumor não quer dizer que eu estou prejudicando o doente. É um problema grave e precisa ser corrigido. Então, eu acho que o problema foi identificado. Não vieram 180 milhões de reais à toa. Quer dizer, alguma coisa de errado aconteceu. Só que a gente não pode utilizar punições exemplares para livrar a opinião pública de certos personagens. Então, eu acho que esse o telespectador está absolutamente certo. Eu acho que a gente deveria
digamos, ter um comportamento extremamente republicano nessa questão. O Grupo Estado Islâmico divulgou imagens de crianças executando reféns em treinamento de guerrilha. No Iraque, as tropas do governo retomaram o norte da cidade natal do ditador Saddam Hussein. A conquista foi comemorada com gritos e tiros. Os soldados arrancaram as bandeiras do Estado Islâmico e exibiram a do Iraque. A população também festejou. No oeste da cidade, o dia foi de intensos confrontos. O exército ainda tenta retomar bairros dominados no Palácio Presidencial, antiga casa do ex-ditador Saddam Hussein, que serve de base para os extremistas. Tikrit é o maior foco da ofensiva das forças do governo contra o Estado Islâmico. Há 2 semanas, 20 mil homens avançam e expulsam os extremistas do norte, sul e leste. A região é considerada estratégica para a retomada de Mossul, a segunda maior cidade do país e sede do grupo radical, que no ano passado fundou um califado não reconhecido entre o Iraque e a Síria. Na internet, o Estado Islâmico divulgou um vídeo em que um menino de 14 anos executa a tiros um refém israelense acusado de espionagem. Em francês, um guerrilheiro ameaça outros países que infiltrarem agentes no Estado Islâmico. Em Jerusalém, a família do refém disse que ele desapareceu durante uma viagem turística à Turquia e que não trabalhava para o governo de Israel. O Estado Islâmico também divulgou vídeos de crianças em campos de treinamento. Em um dos trechos, um menino afirma que é um guerrilheiro e que serve a Califa. É a questão do ódio aí, né, Aline? Por isso que não chega a um acordo nessa região, né? Aliás, não vai se chegar, não é isso? É isso. Agora, essa libertação de Tikrit que se espera obter através dessa operação que já dura vários dias e que avança, né, rumo a esse sucesso, ainda não, no entanto, consolidado, é uma espécie de laboratório para uma nova ofensiva, essa ideia de chegar a Mossul, mais ao norte, extremamente importante. Agora, Tikrit é um laboratório em vários sentidos. Primeiro, porque é uma região, bastião mesmo do sunismo no Iraque. Ao atacar Tikrit para libertá-la do ISIS, vai se testar primeiro a coalizão iraquiana, o funcionamento dessa união das forças militares iraquianas, que são bastante fracas, aliás, desde que o exército foi destruído lá com a ocupação norte-americana, a reconstrução dele foi bem complicado, com forças iranianas atuando dentro do Iraque. E vai se testar a capacidade dessa coalizão, que tem esse caráter xiita, não causar revolta da população sunita de Tikrit. Né? Porque é um bastião do sunismo. Isso é fundamental. A gente está falando de tolerância, de não gerar ódio. E aí que uma liderança importante, a mais importante, talvez, liderança religiosa xiita no Iraque, fez uma declaração exortando os combatentes, o governo iraquiano, o exército, as milícias, a não realizar qualquer violência contra residências sunitas em Tikrit. Porque se isso acontecer, vai impedir que as populações sunitas se rebelem contra o ISIS, se acharem que vão ser ameaçados pelos xiitas. Então, dentro dessa questão toda, né, de tentar se libertar de um domínio violento e cruel como o do ISIS, você tem ainda uma questão de divisão sunita-xiita. Né? De que lado a população vai ficar? Vai ficar do lado dos libertadores, que são majoritariamente xiitas, ou vai ficar do lado do ISIS? É uma questão bastante difícil, porque se a população achar que vai sofrer retaliação por lado de forças xiitas, é capaz que queira o ISIS, prefira o ISIS. É um cálculo, né? Apesar de que ainda há muita esperança aí dentro dessa operação de que isso não aconteça, de que a população possa, mesmo sendo sunita, se aliar, como no passado já teve. O Iraque tem todo um histórico de convivência sunita-xiita anterior à ocupação americana, anterior, na época do Saddam Hussein, anterior a ele também, que é um caldo, um pano de fundo para possibilitar essa unificação da população e não a sua divisão em linhas sectárias. Mas a vida dessa população, mesmo sunita ou xiita, não está pior com a presença do Estado Islâmico ou não? É muito difícil a gente saber o que está acontecendo lá dentro exatamente. A gente vê todo o horror que o ISIS comete, vemos, enfim, degolações e tudo isso mais. Só que sabemos também, pelo pouco de informação que tem, que
o ISIS chega a atuar como uma espécie de um paralelo muito superficial, né? Bem diferente, mas digamos assim, um PCC que chega numa região e cuida, e aí vai cuidar da população ali dentro. E ali dentro tratar de manter uma certa ordem, a ordem que interessa ao ISIS, mas manter uma certa ordem. Então, se a população achar que, bom, o pior passou, a região já foi conquistada e agora estamos sob o domínio do ISIS, mas não estamos sofrendo risco de vida, é capaz que prefira ficar. Porque se chegar uma milícia xiita e começar a retaliar contra uma população sunita, esse é o risco de a ruptura em linhas sectárias que pode dificultar a luta contra o ISIS. O Daniel está perguntando pelo WhatsApp aqui se o problema lá do Oriente Médio é só o fundamentalismo? Não, tem uma série de problemas no Oriente Médio que vão muito além. Quer dizer, o fundamentalismo hoje ele é uma expressão da gravidade de todo o problema, mas que vem de um histórico de fragmentação nacional, dominação externa, utilização do petróleo apenas ao benefício de uma elite e não de toda a população, conflitos importados. Então, é um tema bastante complexo, não é só o fundamentalismo, mas com certeza hoje o grande problema, aí eu vou concordar, é o fundamentalismo que surge nas formas de ISIS até o Boko Haram, com tantas faces. A seguir, dengue avança e provoca morte na capital paulista. E em Curitiba, a gravação mostra a enfermeira furtando dinheiro da bolsa de pacientes.